Agora, meus amigos, a gente dá sequência para falar sobre carboidratos, porque agora é sobre arroz, na verdade. O requerimento que pede a instalação do CPI do arroz, que pretende investigar o leilão anulado pelo governo, chegou a quase 150 assinaturas. O documento precisa de 171 adesões para ser protocolado e cabe depois ao presidente da Câmara, Arthur Lira, decidir se vai ou não instalar o colegiado. Parlamentares da oposição querem investigar a loja de queijos, a fábrica de sorvetes e a locadora de automóveis e máquinas que venceram a licitação para a importação do produto e levantaram suspeitas. Ricardo Rous, aquela ideia de importar arroz pode acabar virando uma CPI justamente por essas irregularidades todas detectadas no processo licitatório. Nelson, pode e deve virar uma CPI, porque no caso do arroz, só para nossa audiência entender, eram mais de 260 toneladas, 1.000 toneladas de arroz. Nós estamos falando de mais de R$1 bilhão que seriam pagos. 4 empresas ganharam a licitação, só uma tinha alguma coisa a ver com importação. 3, uma era uma loja de queijos em Macapá, no Amapá, sem nenhuma estrutura. Tinha mudado sua sociedade há pouquíssimos dias do leilão. Uma locadora de carros em Brasília, uma loja uma empresa de sorvete, de sucos aqui em São Paulo. Nenhuma conexão, nem com o setor de arroz, nem com importação, provavelmente nem condição técnico-financeira para operar. E já há suspeita sobre um leilão de milho, que uma locadora de carros também ganhou na própria Conab em 2023. Então há necessidade de uma CPI urgente, porque tem um cheiro, tem jeito, tem cor de irregularidade com dinheiro público, e aí os deputados federais são pagos para isso, para fiscalizar o mau uso do dinheiro público de qualquer maneira. Tem que ter CPI sobre o Arroz Gate de qualquer maneira, Nelson, na minha opinião, já passou da hora. Faltam algumas poucas assinaturas. Deputados, vamos lá, vamos fazer o seu papel de fiscalizar, porque tem cheiro de coisa errada. Tem cheiro de arroz queimado, Belucci? Bem, esse nome Arrozgate eu acho muito bom, ou arrozão também estão chamando, e a oposição, ao tentar protocolar essa CPI, ela não pode cair naquele erro da CPI do MST de achar que o governo tem o poder de barganha, o poder executivo vai acabar tomando os principais postos, a relatoria, e a CPI não vai andar. Mas uma coisa é durante o processo você vai descobrindo, durante a navegação. Então acho que é importante que se faça, é mandatório, a sociedade está exigindo. Lembremos também que os produtores de arroz falaram que não havia necessidade, eles não foram consultados, os produtores gaúchos, e eles mesmos verbalizaram, não precisa da importação, a safra já foi colhida, se precisasse eventualmente seria para o ano que vem, ainda daria muito tempo para se discutir o tema, ou seja, o governo forçou essa situação e agora a gente já vê esses casos de potencial corrupção, ou seja, tem coisa errada aí, precisa investigar e que a oposição vá em frente e não fique desanimada com essa questão das outras CPIs que não avançaram, como a do 8 de janeiro, a do MST, por conta do governo tomar os principais postos. Vá em frente porque a população vai cobrar. Ô, senhor, o ano passado, 2023, foi ano das CPIs, né? Uma em cima da outra, aquele tanto de CPI acontecendo, e a experiência mostrou para a oposição que os resultados dessas CPIs não foram satisfatórios. Você acha que dessa vez pode ser um acerto da oposição apostar numa CPI? Eu acho que a CPI sempre traz uma transparência. É lógico, tem uma guerra. Nós vivemos num país de guerra de narrativas. Mas eu queria fazer um parênteses aqui, Koba. A gente vive um momento onde o governo está preocupado em cobrar mais impostos ou elevar a taxa sobre produtos da camisinha da Shein, a camisa da Shein, $50, e não fica, porque é da China, e não fica preocupado com o arroz da China. Agora, fica preocupado com a coitada da camisa ou da roupa que a pessoa de classe C, D e E acaba comprando porque tem condições, as condições financeiras são melhores, o preço é melhor. Mas o arroz da China, tudo bem, estava tudo bem ser da China, todo mundo falando que era de má qualidade, arroz má qualidade. E outra, 8 bilhões, é 7 e pouco, mas vamos colocar 8 bilhões.
Por que não investe? Porque os produtores, se for conversar com os produtores ou conversar com quem cuida da parte da agricultura desse país, 80% da safra já tinha sido colhida, já estava armazenada, era o suficiente para atender a população do país. Por que não investe, faz um planejamento e um investimento desses 8 bilhões para recuperar o agronegócio lá do Rio Grande do Sul? Porque não é só arroz, eu não vou saber todos os itens, mas eu vou dar um outro item, que não é de primeira necessidade, mas é algo que trazia dividendos para o país, que é o vinho também. A safra de uva também foi colhida antes do desastre ambiental, mas eles perderam todas as árvores. Por que não faz um planejamento e pega esses 8 bilhões e investe na agricultura? Porque eles vão precisar. Eles não precisam de mais concorrência. Eles não precisam de pessoas trazendo arroz ou trazendo vinho de fora. Preciso que alguém abrace e invista neles, e é o governo. Não adianta abrir crédito para ele tirar empréstimo. Tem que ser um empréstimo subsidiado para recuperação, para reconstrução do Rio Grande do Sul, que passa o pior momento da sua história. Para de trazer, eu digo que tem o burro e o burro com iniciativa. Segura o burro com iniciativa e faz um projeto de verdade para o país. O Russinho tá bravo. Priscila, você concorda com ele? Eu nem vou entrar nessa seara de outras coisas que ficaram, né? Porque o Rio Grande do Sul a gente teve um monte de problema que foi afetado, né? Mas aqui só para fazer uma consideração na fala dele, que me falaram que esse leilão foi feito, o fundamento para esse leilão é de que a rede atacadista, que poderia suprir, né, o alimento do arroz especificamente, não daria conta por 15 dias. Então esse foi um dos fundamentos para o leilão, né? Porém, aqui a gente precisa deixar registrado que o governo, me parece, né, que fez com que anulasse ou teve a tratativa de anular esse leilão, porque eles disseram que a empresa que teria ganhado, né, o melhor valor, ela teria sido criada antes do atual secretário ser secretário. E aí ele falou, olha, é possível que ele tenha tido informações de alguma forma privilegiadas com relação ao valor, né, desse leilão, mas que não há inicialmente uma vinculação do secretário com a empresa que teria ganhado. Mas veja, como que a gente faz o leilão? A gente tem, me parece que o governo quer que saiba antes do pregão, quem são as empresas que vão disputar. Então, eu não sei se isso legalmente é possível, sabe? Porque se eu sei legalmente antes das empresas, eu fico escondido, eu escondo o valor, porque é o melhor preço, concorda? É o melhor preço Sim. que vence. Então, eles estão querendo dizer o seguinte, não, se eu sei quais são as empresas, quem é essa sociedade, de igual forma a gente vai ter informação que vai sair desse pregão. Gente, tô falando do pregão. Por quê? Porque as pessoas passam informações. Agora, quem passou essa informação para ele dar um valor mais baixo, se é que passou, não sei, isso vai ser investigado e acho que tem que ser investigado, não só com a questão do arroz, e aí aqui eu concordo com o Ilcinho, com tudo que eles se valeram aí para poder pegar essa coisa do Rio Grande do Sul e ganhar dinheiro com relação a isso, que me parece que foi o que foi feito. No caso, o ex-secretário, o Nery Geller, ele teria algum tipo de vínculo ali, de parentesco, inclusive, né? Filho dele, participando de algumas das empresas, como sócio, inclusive, dessas empresas que ganharam. E aí fica muito estranho, né? O filho do cara que é secretário ganha a licitação lá, a concorrência para fazer a importação. Aí vai começar a investigar, são empresas que não trabalham com importação. São outras empresas com atividades totalmente diferentes, locação de veículo, mas participa de uma concorrência para importar arroz. De repente o cara vai importar pela primeira vez, consegue o melhor preço, enfim. É uma história muito estranha. Isso gerou de imediato demissão, ficou até um ruído nessa demissão aí, porque o governo disse que ele colocou o cargo à disposição e o governo aceitou e, portanto, né, foi uma exoneração a pedido. Ele já disse, por outro lado, que não colocou o cargo à disposição, que isso aí partiu do governo, o que eu acho até certo. Não tem que colocar cargo à disposição. Tem irregularidade, tem que demitir, né, o Rose, Bellucci? E aí? Não, eu queria também apontar a questão do potencial caráter eleitoral com a questão do selinho, que é lá do governo federal em ano eleitoral. Isso é possível de se apontar também. Porque antigamente era uma lógica na política, que deveria ser até hoje, tem alguma suspeita, o ministro, o secretário, enfim, ele sai. Ele fala, vou cuidar da minha defesa, vou sair, quero normal. Hoje, com o governo Lula, não. Tá com irregularidade, vai ficando. Então,
é lamentável sob qualquer aspecto. Com os assuntos quentes da semana, e um dos assuntos, essa questão envolvendo a possibilidade de uma CPI, a CPI do Arrozgate, né? O Bellucci falava sobre uma das empresas que a gente tem notícias a respeito dela, a ASR, Locação de Veículos e Máquinas, uma das empresas ganhadoras do leilão de arroz anulado, já vendeu milho à Companhia Nacional de Abastecimento em dezembro de 2023. O empreendimento, sediado em Brasília, não tem histórico de comércio de cereais, mas arrematou um lote de 12,7 mil toneladas do governo a um custo de 19 milhões e 800 mil reais. O edital foi assinado pelo presidente da Conab, Edgar Preto, e o milho foi adquirido a pedido do governo da Bahia. O capital social da locadora de veículos é de 5 milhões. Ela conta com 45 funcionários e está enquadrada no lucro presumido, o que indica faturamento anual de 4 a 78 milhões de reais. Então, Rose, a partir de agora, meu amigo, vai ter aí investigação nos históricos. Será que essas empresas que venceram esse leilão já contrataram algum serviço público? No caso dessa, já. E não é dinheiro de pinga, são milhões de reais. Aí vai ser agora uma investigação sobre este novo contrato, este contrato anterior. E aí agora isso vai começar a gerar ramos, né? Essa investigação vai se ramificar para outros contratos, outros valores, outros serviços todos. Como é que você está vendo? Daí a necessidade de uma CPI realmente, porque nós já estamos vendo que foi o arroz que foram pegos no pulo do gato. Agora já está dando uma olhadinha para trás, que esse leilão do milho foi em 2023, já se descobriu que uma locadora de veículos conseguiu ganhar um leilão, um negócio meio surreal, e daí a gente percebe, Wilson, por que não a prioridade para o Rio Grande do Sul, direto com os produtores do Rio Grande do Sul? Porque tem coisa errada, tem que falar o que tem que ser dito, tem coisa errada, não é possível, tá nítido, só não vê quem não quer ver. E aí, para mim, na minha opinião, também peca os parlamentares em Brasília, porque cadê os deputados federais? A gente paga 513 deputados, 81 senadores para fiscalizar, entre outras funções, como está sendo gasto o dinheiro do povo. E aí, em 2023, teve um leilão desse, nós sempre falando de milhões de reais. E aí a gente está sempre com os olhos na taxação da brusinha lá, entre aspas, que aí pega todo mundo, mas está sendo escorrendo dinheiro pelo ralo da possível corrupção, pelo cheiro que tem aí, em leilões aí que a gente não fica sabendo. Agora pegamos no arroz, mas o que já não aconteceu? Precisamos dessa CPI, precisamos dos deputados federais, dos senadores, fiscalizando. É isso que pode dar um fim ou diminuir os ralos da corrupção do dinheiro público no Brasil. É um empreendedor brasileiro, né, Wilson? Ele aluga carro, mas se tiver uma oportunidade de vender milho também, pingando ali na frente. Bora pra frente. Ele pega também, né? E aí? Fazemos qualquer negócio também. Fazemos qualquer negócio. Se deixar até transporta o milho, né? Mas claro. Não é, mas é surreal, porque tem que ter algum limite, existem limites para esse tipo de leilão. Não dá para achar normal uma empresa, porque depois que ganha, você pega o CNPJ, pegou o CNPJ, pega o endereço e joga no Google. É a coisa mais simples do mundo. Aí você vê lá que o CNPJ é uma empresa de queijo, o CNPJ é uma empresa de automóveis, que não tem capacidade de entregar ao que se responsabilizou. Aí, na hora, você cancela aquele sertão, né? Certame. É o básico da administração pública. Mas é o que o Ricardo falou, o que eu falei. Por que não pega esses 8 bilhões e investe direto na agricultura? Pega uma empresa, tem tantas empresas que fazem governança, governança, são empresas idôneas, empresas multinacionais, faz governança, faz um projeto e essa empresa faz governança desses 8 bilhões e faz governança, inclusive, desse dinheiro que foi arrecadado via vaquinhas eletrônicas, via pessoas físicas. Tem que ter uma governança. Para onde tem esse dinheiro também? Para onde está esse dinheiro que a gente acabou ajudando no calor da situação para resolver? Mas eu não vi nenhum tipo de prestação de contas. Se ocorreu, a imprensa também não está dando luz a isso. Cadê a prestação de contas de todo aquele material, principalmente dinheiro vivo, em contas que foi na Associação dos Bancos do Rio Grande do Sul?
Cadê? Para onde vai? Qual que é o planejamento? Existe uma governança desse dinheiro? Faz uma governança também com esse dinheiro desses 8 bilhões, investe de forma correta, a longo prazo, porque você não vai também, não precisa dar os 1 bilhão agora direto, vai fazer um planejamento a longo prazo. Olha, agora vamos recuperar a terra, olha, agora vamos comprar semente, olha, agora vamos recuperar o maquinário para fazer o plantio, e faz a longo prazo, não precisa dar esse dinheiro, deixa lá 8 bilhões, vira 9 bilhões, vira 10 bilhões e faz um planejamento via governança. Priscila, eu quero saber a sua opinião sobre a viabilidade dessa CPI que está sendo pretendida aí pela oposição. Ao longo dos anos, a CPI se mostrou um instrumento válido para se gerar processo e condenação e tal? Porque é difícil ver, né? Uma CPI que lá no final das contas gerou alguém que foi condenado. Geralmente as pessoas são condenadas por uma investigação oficial da polícia, no caso Polícia Federal, quando envolve o alto escalão, né, o governo federal. E aí? Koba, eu acho que toda forma de investigação, para a gente apurar qualquer ilícito, tem que ser válido. Tanto é verdade que, se não fosse, não existiria. Mas é importante dizer, pegando aqui da sua fala, que a gente dificilmente realmente vê as pessoas serem processadas diante de uma CPI, mas nós precisamos lembrar que o Código Penal tem crimes chamados aí de crimes licitatórios. Inclusive, um destes crimes é a possibilidade de violar esse sigilo. Então, eu acho que a CPI deve apurar, mas sem prejuízo disso, a gente também... E não estou falando só deste caso de licitação, de leilão, não. Porque eu acho que as pessoas elas utilizam aí do poder público, porque Sim. São milhões, Koba. E sai do nosso bolso. Não sei se vocês percebem isso, mas sai do nosso bolso. Então, eu acho que tem que investigar, não só esse, como também o senhor disse, outros tantos. E numa outra pauta que nós tivemos, inclusive, falamos até do crime organizado, enfrentando ou possibilitando leilões, licitações. Várias prefeituras. Então a gente tem o crime organizado, pessoas que têm, não estou dizendo que este caso teve, mas tem que se apurar se teve realmente alguma informação que facilitou ou que ajudou. E outra coisa, como o João Rous falava, e há pouco, como que pode, não é, uma empresa de queijo, eu acho assim, se vai ser arroz, não sei, eu sou uma pequena empreendedora, né, enfim, na área da docência, nem entendo de milho, não entendo de arroz, mas é minimamente incrível como que pode uma empresa, né, ela ter lá no seu CNPJ uma finalidade específica. Isso que eu estou dizendo. Por exemplo, eu tenho o CNPJ, um exemplo, eu não posso entrar num canal de licitação, por quê? Porque a finalidade do meu CNPJ é tal. Então, eu acho que nisso teria que ser feito antes, sem prejuízo, sim, de se buscar uma eventual violação criminosa pelo sigilo, por fraudar o ato licitatório ou de leilão, cuja conduta é crime no nosso ordenamento penal. Só para ressaltar, eu falei que poucas vezes uma CPI virou um processo com condenações. O mensalão veio de uma CPI, a CPI dos Correios, né? Exato. Vai lá, ô Belucci. Eu queria falar que se fosse passar um pente fino em todas as licitações, compras públicas do Brasil, a gente teria realmente um grande problema e que isso deveria ser feito, né? Inicialmente, agora com a CPI pelos parlamentares, mas depois você tem o Tribunal de Contas da União, dos estados e dos municípios, de alguns municípios, né? São Paulo e Rio. Agora, o que acontece é que os indicados, o Tribunal de Contas é composto por pessoas indicadas pelos políticos. Então você também tem essa questão aí no sistema que acaba embaralhando um pouco o meio de campo, e é um cargo tão bom ser do Tribunal de Contas, que a gente já teve até aqui em São Paulo um vereador recém-eleito que abandonou o mandato e foi indicado para o tribunal, que é um cargo vitalício e se equipara em termos de vencimento ao Supremo Tribunal Federal e tem um grande trânsito, ou seja, quem deveria fiscalizar também está influenciado pela política e às vezes a gente acaba não tendo resultados finais, como você colocou, Koba. Mas, Belucci, vale a pena lembrar aqui que o Tribunal de Contas é um órgão acessório do Poder Legislativo. O Poder Legislativo é quem é pago para fiscalizar. Para fiscalizar, correto. Constitucionalmente, está na Constituição. A função dos deputados federais, estaduais, dos vereadores é fiscalizar. E eles não fazem isso. E aí, na minha opinião, é que tem um grande problema. Porque o deputado está preocupado com emenda parlamentar, com cargo no governo e não fiscaliza. Eleição municipal. E com a eleição municipal e com a sua reeleição, e não faz o seu papel de fiscalizador. E é por aí que vai o dinheiro do povo nas corrupções aí Brasil afora, em federal, estadual e municipal nos diversos municípios. Está no seu livro, inclusive. Não fiscaliza. Está lá no meu livro. Como é que chama ele? Manual básico para não ser enganado por político, para o povo poder aprender que o papel do legislativo é fiscalizar também. E essa parte de fiscalizar é muito importante.